Você está cansado. Eu sei. Parece até que você já sabe como o dia de amanhã começa e como termina. Já prevê até os diálogos que vai ter e todos os incômodos que vai precisar passar. O trabalho não é gratificante e o dinheiro que ele te dá, menos ainda. Parece que nada tem sentido, você olha para as outras pessoas e se pergunta, será que elas sabem o que estão fazendo aqui? Será que algo na vida delas tem um real sentido? Talvez tenha, talvez não. Às vezes você pode até perguntar para alguém e ver o que sai. Muitas vezes aquela pessoa que parece tão bem resolvida nunca parou para pensar em um sentido para a própria vida. Aí você pensa, será que o meu erro é pensar demais? Acredito que não. Eu já passei por isso e ainda passo, às vezes. Alguns anos de terapia me ajudaram a melhorar, mas essa sensação sempre volta. Uma vontade de ficar na cama porque o trabalho só vai trazer incômodo, misturada com o desejo de viajar ao mundo, mas sem poder porque o dinheiro não permite. Cheguei a questionar Deus, sua existência, seus motivos. Se Deus existe, o que ele quer de mim? Ou será que ele me colocou aqui só pra me fazer de palhaço? Talvez ele não exista e nada disso tenha sentido. Mas se nada tem sentido, por que é que eu tô aqui? No fim, eu só queria que minha vida fosse outra, que fosse uma vida melhor, que eu fosse herdeiro. Mas seria essa a resposta para esse problema? Ok, não. Eu vou trazer aqui uma ideia filosófica que me ajudou bastante, mas para isso, primeiro, eu preciso dar um nome certo para as coisas. Eu não tava só cansado, eu tava desanimado. Isso faz alguma diferença? Brincadeira, faz sim. O desânimo, como diz a etimologia, é a negação da alma, ou melhor, a falta dela. Quando você tá desanimado, você sente que não possui uma alma. É como se você fosse apenas uma carcaça, mas que foi deixada viva e com uma consciência pensante. Nietzsche, em H é Ciência, fala que, independentemente de como ele olha para as pessoas, com um bom ou mau olhar, ele sempre as enxerga seguindo um único instinto de preservação da espécie. Ele percebe que elas não fazem isso por amor à espécie, mas sim por um instinto. É como se a única verdade para os humanos fosse a preservação de si mesmos. Isso vai de encontro com a ideia de perda da alma quando o desânimo surge da falta de propósito na vida. É quando você sente que sua vida não faz diferença nenhuma no mundo. Quando você sente que não contribui para a preservação da espécie. Você se sente desencaixado do mundo. A sensação de perda da alma pode ser relacionada com se sentir inútil nesse cenário. A boa notícia é que você não está sozinho. Essa é uma das dores mais comuns do mundo e é tão atual quanto antiga, e já foi bastante discutida pela filosofia e pela psicologia. Vamos entrar agora no mundo do desânimo, e eu espero que isso possa salvar alguns dias da sua vida. Em H é Ciência, que você encontra no link na descrição, Nietzsche afirma que Deus está morto, mas do jeito que são as pessoas, talvez ainda mostrem sua sombra em cavernas durante milênios, e nós teremos de derrotar sua sombra. A sombra de Deus na caverna, mencionada por Nietzsche, a meu ver, é o oposto de Deus. Ou seja, a sombra representa o negativo, o lado oposto. É o que resta quando se tira a luz da divindade da equação. A caverna, nesse caso, representaria o espaço vazio que fica e que antes era ocupado por Deus. Nietzsche também trabalha muito a ideia de niilismo, onde as pessoas cada vez mais enxergam a vida sem um sentido. A modernidade, a evolução da ciência, os boletos, tudo isso parece nos afastar da ideia de que um Deus, uma divindade, realmente exista. Dessa forma, Deus está morto para a sociedade moderna. Deus, por si só, representa a vida e traz um sentido para ela. A sombra dele seria exatamente o oposto disso. Temos então o vazio interior, a caverna, que antes carregava o sentido que a divindade traz, e agora é deixada vazia com a sombra de um Deus morto, com a falta de um sentido na vida. Para complementar essa ideia, Carl Jung reconhece que essa dor é quase que universal. Em O Indivíduo Moderno em Busca de uma Alma, que você também encontra no link na descrição, Jung aborda justamente os motivos de as pessoas, na modernidade, estarem se sentindo tão apáticas e sem vida. Elas sentem que não possuem alma e desejam desesperadamente encontrá-la. Segundo ele, o homem moderno perdeu o contato com a divindade, que ele vai chamar de mito. E essa desconexão seria realmente o principal motivo de uma falta de sentido na vida e desse desânimo generalizado nos dias de hoje. Jung reconheceu isso nos próprios pacientes e identificou que algumas pessoas simplesmente não conseguem viver de forma orientada sem o mito, mesmo que elas não saibam que é isso que falta na vida delas. É uma reação inconsciente à falta da divindade.
Jung também visitou algumas tribos nativas na América e na África, como conta em Memórias, Sonhos, Reflexões. Link também na descrição. Essas tribos mantêm seus rituais ativos como sempre fizeram, completamente afastadas da civilização. Em Uganda, Jung percebeu que a tribo que ele visitou venerava o céu todos os dias pela manhã como um deus. E quando questionou o porquê, eles não sabiam dizer, apenas seguiam os rituais que haviam sido passados para eles. E de alguma forma, aquela fé completamente inquestionada dava sentido à vida deles. Nada era mais importante do que agradecer a vinda do sol no dia daquelas pessoas. Já nos Estados Unidos, mais precisamente no Novo México, Jung se deparou com os índios pueblos. Eles diziam que os homens brancos são loucos pois falam que pensam com suas cabeças. E quando Jung perguntou com o que eles, os índios, pensavam, eles responderam que pensam com o coração. Além disso, eles também mencionaram que o homem branco, ou o homem moderno, está sempre inquieto, em busca de algo, mas que não sabe o que procura. A tribo de índios pueblos também via o sol como um deus, mas acreditava que a sua prece é que fazia o sol aparecer todos os dias. Segundo eles, o mundo todo poderia dispor do sol porque eles o veneravam diariamente. Se não fosse por eles, ninguém veneraria o sol e ele pararia de nascer. Claro, é uma fé que beira imensamente a inocência, mas Jung mesmo menciona no livro que qualquer um soltaria um riso carregado de inveja ao receber essa informação. E realmente, eu e imagino que você também gostaria de poder acreditar cegamente em algo assim. Acreditar que a minha vida é significativa a ponto de que algo tão grande como o Deus Sol dependa da minha existência. Vai ver de uma situação assim que surge a máxima, a ignorância é uma bênção. Mas a ideia de perda da alma não é algo recente, ela já era entendida por tribos xamânicas há muitos séculos atrás. Os xamãs possuíam rituais que consistiam em encontrar, através de um transe meditativo, a alma da pessoa que havia se perdido. Em um dos rituais, o xamã colocaria um fio vermelho amarrado ao braço da pessoa, que então entrava em transe. Assim, de todos os reflexos inconscientes que apareceriam nesse transe, apenas o que tivesse o mesmo fio vermelho amarrado ao braço seria a alma dessa pessoa, e assim ela a encontraria. Pode parecer difícil de imaginar que essa seja de fato uma cura para essa dor, mas é uma grande possibilidade, afinal se assemelha bastante à ideia junguiana de imaginação ativa, ou de personificação dos conteúdos inconscientes. E nesse cenário existe uma personificação da alma. Algumas outras tribos enviariam a pessoa numa jornada vagando pelo mundo para encontrar a si mesmo. Em uma época tão distante, eles já reconheciam que a rotina incessante dentro da aldeia e de seus rituais não seria o suficiente para fazer aquela pessoa se encontrar. Sendo assim, claramente isso também é verdade nos dias de hoje. Mas hoje você recebe um diagnóstico e um remédio que supostamente te deixa mais feliz e então é despachado de volta para sua rotina entediante. Assim, entendemos que o encontro da alma não precede uma religião, uma crença específica, mas sim um trabalho interno de encontrar a si mesmo, a sua própria essência e a sua fagulha divina. Mas então quais seriam as causas da perda da alma, visto que ela acontece nos humanos desde tempos imemoriáveis? Para Jung, existem muitos fatores que podem causar a perda da alma, como um trauma, pressões externas que afetam a psique e feridas causadas ao inconsciente pessoal, que geram uma desconexão com o self, que é o centro integrador da psique. A perda da alma pode, inclusive, estar relacionada a uma rotina chata ou difícil, onde entramos no piloto automático para não termos de lidar com a frustração. Então acontece uma desconexão com os nossos sentimentos, com o nosso verdadeiro eu. Também pode ser relacionada, nesse mesmo cenário, à ansiedade ou dores constantes causadas pela ideia de falta ou de sobrevivência dentro dessa mesma rotina. Ao entrar no piloto automático, o ego se recolhe e abre espaço para que possa ser ocupado pelo inconsciente coletivo, ou seja, a pessoa passa a ser controlada por fatores externos a ela, deixando de lado seus próprios desejos e motivações. É como se ela perdesse o senso de eu. Essa perda do senso de eu faz com que seja muito mais fácil que essa pessoa seja manipulada. Você sabe, eu sei também que quando nos sentimos deslocados, surge uma enorme vontade de pertencer a algo. Esse então seria um dos grandes motivos que iniciam movimentos extremistas em grupo, como o fanatismo político, por exemplo. Outro fator interessante que Jung traz é que a alma não se perde como um todo, de uma só vez. Cada uma dessas dores causadoras de perda de alma fazem com que a alma se divida, como se fossem horcruxes mesmo. E esse pedaço separado de alma se perde no inconsciente.
Isso pode ocorrer com grandes traumas, como a perda de um ente querido, onde a dor é tão insuportável que aquele amor pela pessoa é levado para o inconsciente junto com a dor de entender a morte dela. Também pode ocorrer com coisas mais cotidianas, como um trabalho pouco gratificante, que vai tirando a possibilidade de se alegrar com o trabalho em geral. Ao longo do tempo, você nem tenta trocar de emprego, afinal, sem a capacidade de se alegrar com o trabalho, que diferença faz? É importante perceber que essas características não desaparecem por completo da nossa psique. Afinal, como Jung menciona, existe sempre um movimento compensatório, não uma real perda de algo. Ou seja, aquilo que se perdeu foi apenas deslocado para o inconsciente, para dentro da psique, e é lá que a gente vai encontrar. Grande parte do problema também está no fato de que buscamos compensar essa falta com objetos externos, seja dinheiro, trabalho, relacionamentos. A busca sempre vai para fora. Estamos sempre buscando algo como se aquilo sim fosse nos fazer felizes e quando conseguimos, percebemos que nada realmente muda. Ou, como diria Schopenhauer, uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Mas recuperar a alma é lembrar-se de quem você era antes de perder cada um desses pedacinhos. É lembrar quem você era antes de perder aquela capacidade que foi levada pela dor ou pelo trauma para o inconsciente. E isso pode ocorrer a partir de um novo trauma que traga essa dor em forma de lembrança. Nesse caso, o seu inconsciente estaria fazendo o processo de recuperação da alma por você. A transformação, a cura, segundo Jung, se dá através dos símbolos, ou seja, através do entendimento do que há por trás daquela dor. Uma vez que você entende o que aquela dor significa e os motivos de ela estar ali, aquele pedaço de alma pode ser reintegrado. É também possível recuperar os pedaços de alma através de um processo terapêutico. Na terapia junguiana, por exemplo, se utiliza a imaginação ativa, um processo bastante similar ao que mencionei que os xamãs executavam. Jung também propõe que expressões artísticas têm grande potencial transformativo e podem ajudar a pessoa a encontrar sua alma. O processo artístico é uma expressão subjetiva e se dá colocando os conteúdos inconscientes para o externo. Toda expressão artística pode contribuir para esse cenário, como música, escrita, pintura, poesia. Além disso, no livro Em Busca de Sentido, que também está na descrição, Viktor Frankl traz 3 pilares que concedem sentido à vida. Para Frankl, podemos encontrar sentido na vida através de um trabalho ou algum ato específico. Pode ser algum empreendimento ou um trabalho voluntário. Qualquer coisa que faça com que você se sinta útil. Também é possível encontrar sentido através do amor a outras pessoas. Você pode encontrar o que chamaríamos de amor da sua vida e ver sentido em viver por aquela pessoa. Ou talvez ter filhos e, através deles, ver sentido em estar vivo. E o terceiro pilar é obter sentido através de atitudes que tomamos frente aos sofrimentos inevitáveis que a vida nos traz, como a perda de entes queridos. Aqui, segundo Frankl, é possível encontrar sentido apesar do sofrimento. É o pilar mais difícil de entender e provavelmente de aceitar. Mas de uma forma mais direta e mais simples, você pode tentar mudanças práticas na sua vida. Tente conhecer novas pessoas, ir a novos lugares, ouvir novas músicas, ler novos livros. Saia da sua bolha, talvez sua alma esteja ali fora esperando você. Também é possível ir atrás de um novo emprego que pareça mais gratificante como o trabalho, não pelo dinheiro. Ou terminar aquele relacionamento que está sendo empurrado com a barriga. Talvez sair da casa dos pais, caso more com eles, empreender ou criar vídeos para o YouTube mesmo. Também existe a possibilidade de você procurar por algo divino através da oração. E não estou falando de nenhuma religião específica. Por exemplo, em A Cura Espontânea pela Crença, link para esse livro também na descrição, o autor questiona um monge budista o motivo de ele rezar em silêncio. O monge então responde que a oração não é sobre o que é falado, mas sobre o que é sentido. A prece é a ativação dos sentimentos, é se permitir sentir. A prece, o contato com o divino, não depende de religião, e sim, meditação é uma forma de oração. Essa ideia é muito similar à ideia de busca pela alma dentro do inconsciente, mencionado por Jung. Então, por que não tentar, né? Por último, eu gostaria de deixar alguns exercícios que podem ser de grande ajuda aqui. Eles estão contidos no Escrita Terapêutica, um livro que também está na descrição, e são exercícios rápidos que vão contribuir para a expressão dos conteúdos inconscientes e podem trazer a cura de algumas dores que tenham levado aqueles pedaços de alma embora.